Vamos seguir falando sobre esse assunto agora também com o Cláudio Tartani. Cláudio, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Olívia, bom dia. Obrigado pela oportunidade. O Cláudio, que é consultor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços. Vamos lá então, Cláudio. Pacheco está sendo muito pressionado, muito provavelmente, em relação a essa questão da desoneração dos municípios, porque a gente está num ano eleitoral e, obviamente, os prefeitos, né, muitos vão se candidatar, já se apresentaram para uma eventual reeleição, não querem perder recursos justamente em ano eleitoral. A gente acompanhou a entrevista para a reportagem do senador Randolfo Rodrigues, dizendo que o Haddad ainda vai se debruçar sobre esse tema para tentar encontrar uma solução para isso. Pode ser que esse trechinho da medida provisória que trata sobre a reoneração dos municípios caduque, pode ser que um projeto de lei seja apresentado para tratar sobre o tema, assim como aconteceu com os 17 setores da economia. Enfim, seja qual for a saída encontrada, queria te ouvir a respeito disso. Qual que é a justificativa, além dessa que eu trouxe, de os prefeitos quererem mais recursos para a manutenção de uma desoneração para os municípios que não tem a mesma justificativa do setor privado de serem desonerados para manter ou criar empregos? Eu acho que a grande justificativa para a desoneração como um todo, seja para o setor privado, seja para o setor público, é a promoção do emprego informal. A medida ela foi desenvolvida há um certo tempo e vem sendo prorrogada exatamente por conta disso. Tanto isso é importante que o Congresso Nacional, na reforma tributária, né, na PEC 132, ele previu lá expressamente que há um prazo, né, para o Executivo apresentar uma proposta, né, de reformulação da tributação da folha. Né? Então você vê que é um comando constitucional, né? Quer dizer, então, e esse comando constitucional não veio à toa, veio porque existe sim a convicção de que ele gera emprego. Só para você ter uma ideia, por exemplo, né, de 2019 para 2023, né, falando aí dos 17 setores, no caso do setor privado, né, os setores geraram 18%, né, de empregos, né, enquanto que os setores não desonerados foram 13,5%. Parece um percentual pequeno, mas quando você vai em números absolutos, ele fica grande. Então, por exemplo, se pega no ano passado, esse setor geraram 215 mil empregos. Né? O salário médio desses setores também foi importante, porque uma coisa é gerar emprego, outra coisa é gerar renda, né, maior. Esses setores, o salário médio das pessoas é 40,8%, quer dizer, quase metade maior do que os setores não desonerados. Então, você vê que, na prática, é fundamental para o trabalhador para ter emprego e renda. Né? Então, esse é um grande motivo, seja do setor privado para o setor público. O trabalhador fica com esse dinheiro porque o presidente da República, no final do ano passado, disse que os empresários queriam a desoneração, mas que o trabalhador não levava nada com isso, vantagem alguma, quando muito, a manutenção do emprego. Então, por esse dado que o senhor trouxe, é possível afirmar que sim, uma parte desse dinheiro é devolvida ao trabalhador em forma de salário, bônus, seja lá o que for. O número não mente, né? É um número de dados públicos, inclusive, né? Quer dizer, gerados pelo próprio governo. Então, que são bases de dados extraídos das informações transmitidas pelo E-Social. Então, assim, é uma base super confiável, né? Usada para inúmeras funções da economia, inclusive para o próprio governo. Então assim, o dado comprova, assim, aumenta concretamente, você tem salário maior, e o salário maior é para o trabalhador que consegue consumir, consegue fazer lá, gastar com as suas maiores necessidades, e um detalhe importante, por exemplo, o setor de call center. Esse emprego vai exatamente para as pessoas que têm pouca formação ou sem formação profissional prévia, ou seja, é exatamente a pessoa que mais tem necessidade de emprego na economia. Né? Então, e geralmente é jovem, primeiro emprego, né? Quer dizer, então, grande parte são mulheres, quer dizer, ou seja, então, seja uma agenda de diversidade tão importante para esse governo, né? E para todos, mas para esse, inclusive, sendo bastante pautado o tempo todo, seja para uma agenda de inclusão, né? Quer dizer, profissionalização, é fundamental. Agora, Cláudio, você que está representando aqui, pelo menos na entrevista, a Associação Brasileira de Teleserviços, né? A gente vem falando muito sobre as expectativas em relação à tramitação desse projeto de lei para reonerar os 17 setores que mais empregam na economia brasileira.
Qual é a sua visão a respeito disso? O fato de agora a discussão acontecer num projeto de lei muda para vocês alguma coisa? Vocês esperam que isso avance, que essa atual desoneração, da forma como está, no fim das contas, vai acabar sendo mantida? Quais são as perspectivas a respeito disso? Lívia, excelente pergunta. O primeiro, para dar contexto, né, lembrando, esse projeto, né, essa desoneração, né, ela vem sendo mantida depois de diversas votações no Congresso, e no ano passado houve essa nova prorrogação até 2027. Né, e ela aconteceu dentro do processo legislativo que não é rápido e é detalhado, com múltiplas possibilidades de participação, seja do Executivo, seja do Legislativo. Né? Quer dizer, foi proposto, né, pelo senador Efraim, o projeto, aí depois ele tramitou, quer dizer, houve espaço para emendas, para propostas, dentro das duas casas, né? E aí, afinal, foi aprovado. Ou seja, com participação, inclusive com contribuições de integrantes da base de governo. Então, ou seja, quer dizer, tudo isso foi feito e aí aprovou. Então, levado ao Executivo, ele vetou, mas aí novamente o Congresso se debruçou no final do ano e manteve a desoneração. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque o Congresso fez um trabalho e uma discussão ampla envolvendo, queira ou não, o Executivo, porque o processo legislativo envolve todo mundo, inclusive os integrantes da base do partido do Executivo, né? E a votação foi nesse sentido, a aprovação do projeto foi esse. Então, é por isso que o setor defende que o processo legislativo ocorreu no ano passado, ele foi aprovado até 2027. Então, é por isso que o setor defende que se houver uma remuneração, ocorra depois disso. Mas, lógico que o governo agora propôs um projeto para debater, debate tem que ocorrer mesmo, até porque, como eu disse, na reforma tributária está previsto, né? Está previsto que o governo deveria mandar um projeto para discutir a desoneração amplamente, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem que se preservar aquilo que o setor defende isso, que tem que se preservar aquilo que o Congresso aprovou, né, com amplo debate durante um trabalho de um ano inteiro. Né, e independente disso, quer dizer, existe sim a oportunidade de diálogo e discussão agora. Né, quer dizer, ou seja, e que isso está em linha, inclusive, com o próprio comando constitucional, que determina, né, que se faça esse debate agora. O setor está aberto e vai, obviamente, contribuir nesse trabalho legislativo, né, nesse novo projeto de lei do governo. Muito bem, a gente conversou com o consultor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços, Cláudio Tartani. Cláudio, bom fim de semana, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado a vocês todos pela oportunidade.